Um menino de rua gritou para um milionário: "Não coma isso, está envenenado." E quando o milionário chegou em casa, se surpreendeu com tudo aquilo. Se inscreva para mais histórias emocionantes. Em uma manhã movimentada no centro de São Paulo, onde arranha-céus espelhados refletiam a luz dourada do sol nascente, Miguel Henrique Almeida, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, caminhava com sua elegância habitual em direção ao seu café favorito. Vestindo um terno italiano impecavelmente cortado, ele emanava aquela aura de poder e sofisticação que só os verdadeiramente ricos conseguem projetar. O Café Bela Vista, um estabelecimento refinado na região dos Jardins, era seu ritual matinal há anos. Os funcionários já conheciam suas preferências: um café expresso duplo e um croissant de queijo com presunto de Parma. Naquela manhã, porém, sua esposa Helena havia insistido em preparar-lhe um sanduíche especial, algo que não fazia há anos. "É uma receita nova, amor," ela disse com aquele sorriso que costumava derreter seu coração. "Quero que você experimente e me diga o que achou." Miguel segurava o sanduíche cuidadosamente embrulhado enquanto caminhava, pensando em como Helena parecia diferente nos últimos meses. Mais atenciosa, talvez? Ou seria algo mais? Havia uma mudança sutil em seu comportamento que ele não conseguia definir exatamente. Foi quando seus pensamentos foram interrompidos por um grito agudo e desesperado. "Não coma isso. Sua esposa colocou veneno." A voz vinha de um menino que não devia ter mais que 12 anos. Estava sentado na calçada, usando roupas surradas e tênis gastos, mas seus olhos eram diferentes. Tinham uma intensidade perturbadora, uma urgência que fez Miguel parar instantaneamente. O empresário olhou para o garoto com uma mistura de surpresa e incredulidade. Como aquele menino de rua poderia saber algo sobre sua vida pessoal? Sobre Helena? Era absurdo. Ainda assim, havia algo no tom de voz do menino, uma sinceridade crua que o fez hesitar. "Do que você está falando, garoto?" Miguel perguntou, aproximando-se cautelosamente. O menino, que mais tarde se apresentaria como Pedro, manteve seu olhar firme. "Eu vi, senhor. Eu vi sua esposa ontem naquele café ali." Ele apontou para uma cafeteria do outro lado da rua. Ela estava com um homem de terno falando sobre um plano. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu advogado e amigo de longa data, Ricardo, frequentava aquele mesmo café. Mas não era coincidência demais. Helena e Ricardo. Era impossível. "Por que eu deveria acreditar em você?" Miguel questionou, mas sua voz já não carregava a mesma certeza de antes. "Porque eu não tenho nada a ganhar mentindo," Pedro respondeu com uma simplicidade desconcertante. "Vivo aqui na rua, vejo muita coisa que as pessoas acham que ninguém está vendo." Sua esposa, ela ria enquanto falava sobre como ninguém suspeitaria. O empresário sentiu seu estômago revirar. Lembrou-se das pequenas mudanças no comportamento de Helena. As ligações secretas, as saídas repentinas, os sorrisos que não pareciam mais alcançar seus olhos. E agora esse sanduíche preparado com tanto carinho. Miguel olhou para o embrulho em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Sua mente racional dizia que era loucura dar ouvidos a um menino de rua, mas seu instinto gritava que havia algo terrivelmente errado naquela situação. "Qual é seu nome?" ele perguntou ao menino, guardando o sanduíche no bolso do paletó. "Pedro", respondeu o garoto, relaxando um pouco, ao ver que o homem não comeria o sanduíche. "Pedro Silva." "Bem, Pedro Silva, você acabou de me dar muito em que pensar," Miguel disse, tirando algumas notas da carteira e entregando ao menino. "Fique por aqui. Pode ser que eu precise conversar mais com você." Enquanto se afastava, Miguel sentia o peso do sanduíche em seu bolso como um lembrete constante da dúvida que agora se instalara em seu coração. 15 anos de casamento, uma vida aparentemente perfeita, e agora tudo estava sendo questionado por causa das palavras de um menino de rua. Ele decidiu que, em vez de voltar para seu escritório, iria para casa. Precisava observar Helena, prestar atenção em seus gestos, em suas palavras. Se havia algo acontecendo, ele descobriria. E se o menino estivesse dizendo a verdade? Bem, ele preferia não pensar nisso ainda. O que Miguel não sabia
era que aquele encontro casual com Pedro mudaria não apenas o rumo de sua vida, mas também revelaria verdades que ele nunca imaginou serem possíveis em seu mundo aparentemente perfeito. Ao chegar em sua mansão no Morumbi, Miguel foi recebido pelo sorriso radiante de Helena, tão familiar e agora tão perturbadoramente suspeito. O salto alto de sua esposa ecoava pelo piso de mármore enquanto ela se aproximava. Seus cabelos castanhos perfeitamente arrumados e o vestido de grife abraçando sua silhueta elegante. Amor, você voltou cedo. Experimentou o sanduíche que preparei? Helena perguntou, seus olhos verdes fixos nos dele com uma intensidade que Miguel nunca havia notado antes. Ou talvez sempre estivesse ali, mas ele estava ocupado demais para perceber. Ainda não tive chance, respondeu, estudando cada microexpressão no rosto da esposa. Tive uma reunião de emergência e acabei não almoçando. Uma sombra quase imperceptível passou pelo rosto de Helena. Que pena. Me dê aqui, vou guardar na geladeira para você comer mais tarde. Não precisa, Miguel respondeu rapidamente. Talvez rápido demais. Vou deixar no meu escritório. Talvez eu sinta fome enquanto trabalho. Helena hesitou por um momento, seu sorriso vacilando levemente. Como quiser, querido. Ah, Ricardo ligou mais cedo. Disse que precisa discutir alguns documentos importantes com você. O nome de seu advogado e suposto melhor amigo fez seu estômago revirar. Miguel lembrou-se das palavras do menino sobre Helena, conversando com um homem de terno no café. Seria possível que... Quando ele ligou exatamente? Perguntou casualmente, removendo o paletó. Logo depois que você saiu, Helena respondeu, ajeitando um arranjo de flores sobre a mesa de centro. Por quê? Por nada, só curiosidade. Miguel subiu as escadas em direção ao seu escritório, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. 15 anos de casamento, e agora cada palavra, cada gesto parecia carregado de segundas intenções. Trancou-se no escritório e começou a vasculhar suas gavetas, procurando por qualquer coisa suspeita. Foi quando encontrou, escondida sob uma pilha de documentos antigos, uma pasta que não reconhecia. Dentro dela, descobriu papéis de um seguro de vida em seu nome, com valor astronômico, tendo Helena como única beneficiária. A data de assinatura era recente, mas ele não se lembrava de ter autorizado tal documento. Analisando mais detalhadamente, percebeu que sua assinatura havia sido forjada. Anos trabalhando com contratos o haviam tornado especialista em reconhecer sua própria firma. Aquela era uma imitação bem feita, mas definitivamente falsa. O som de saltos se aproximando o fez guardar rapidamente os documentos. Helena bateu suavemente na porta. Miguel, está tudo bem? Você está aí há horas. Está tudo ótimo, respondeu, tentando manter a voz firme, só resolvendo algumas pendências. Tudo bem, então. Vou sair para fazer compras. Precisa de alguma coisa? Não, obrigado. Depois que os passos de Helena se distanciaram, Miguel pegou seu celular e ligou para um antigo contato, um investigador particular que já havia prestado serviços para sua empresa. Antônio, preciso de um favor urgente e sigiloso. Pode vir ao meu escritório hoje? Enquanto aguardava o investigador, Miguel refletia sobre como sua vida havia mudado em questão de horas. A mansão que antes representava seu sucesso agora parecia uma prisão dourada, onde cada cômodo guardava potenciais segredos e mentiras. Lembrou-se de como conheceu Helena, 15 anos atrás, quando ela era apenas uma jovem ambiciosa trabalhando como secretária em sua empresa. O romance havia sido rápido e intenso, culminando em um casamento luxuoso que foi capa de revistas de sociedade. Agora, olhando para trás, Miguel se perguntava se todo aquele amor não havia sido apenas uma elaborada encenação. Quantas outras mentiras ela havia contado? Quantos outros documentos falsos existiam? O som da campainha o trouxe de volta à realidade. Pelo sistema de segurança, viu Antônio esperando no portão. Era hora de descobrir a verdade, por mais dolorosa que ela pudesse ser. Enquanto descia as escadas para receber o investigador, Miguel pensou no menino de rua, Pedro. Aquele garoto que a sociedade ignorava havia enxergado algo que ele, com todo o seu dinheiro e poder, não conseguira ver. A ironia da situação não lhe escapou.
Às vezes, é preciso estar nas sombras para ver claramente a luz. Antônio, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos perspicazes, sentou-se na poltrona do escritório de Miguel enquanto absorvia cada detalhe da história que acabara de ouvir. Seu rosto mantinha uma expressão neutra, fruto de anos investigando casos complexos de traição e fraude. "Então você quer que eu siga sua esposa e seu advogado?", ele resumiu, fazendo anotações em seu tablet. "E também quero uma análise completa das movimentações financeiras dos dois nos últimos meses." "Exato", Miguel confirmou, girando distraidamente a aliança em seu dedo. "Preciso de provas concretas. Se estiver acontecendo algo, preciso saber exatamente o que e há quanto tempo." "E quanto ao menino de rua?", Antônio perguntou, levantando os olhos de suas anotações. "Quer que eu o localize também?" Miguel hesitou por um momento. "Sim, mas com discrição. Ele é apenas uma criança e não quero envolvê-lo mais do que o necessário. Apenas confirme se a história dele procede." Depois que Antônio saiu, Miguel permaneceu em seu escritório, perdido em pensamentos. O sol da tarde projetava sombras alongadas através das janelas, criando um jogo de luz e escuridão que parecia refletir seu estado de espírito atual. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. "Precisamos discutir urgentemente aquele contrato da fusão. Podemos nos encontrar amanhã no escritório?" Miguel encarou a mensagem por longos minutos. Ricardo havia sido seu amigo desde a faculdade. Foi ele quem o ajudou a construir seu império empresarial desde o início, sempre presente nos momentos cruciais. Como seu advogado, conhecia cada detalhe de seus negócios, cada conta bancária, cada investimento. Com as mãos tremendo levemente, Miguel respondeu confirmando o encontro. Precisava manter as aparências enquanto Antônio conduzia sua investigação. Mas a ideia de sentar frente a frente com alguém que possivelmente planejava sua ruína fez seu estômago revirar. O som da porta da garagem anunciou o retorno de Helena. Minutos depois, ela apareceu no escritório carregando várias sacolas de grifes famosas. "Olha só o que encontrei para você, amor", ela exclamou, tirando uma gravata de seda italiana de uma das sacolas. "Combina perfeitamente com aquele seu terno azul." Miguel forçou um sorriso pegando a gravata. Era exatamente seu estilo, claro. Helena sempre soube exatamente como agradá-lo, como parecer a esposa perfeita. Agora, ele se perguntava se cada presente, cada gesto de carinho, não havia sido apenas parte de um plano maior. "Obrigado, querida", ele respondeu, observando-a arrumar as outras compras. "Você sempre sabe o que eu gosto." Por falar nisso, ela continuou sentando-se na beira de sua mesa. "Estava pensando em fazermos aquela viagem para as Maldivas que você tanto queria. Poderíamos ir mês que vem, o que acha?" Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma viagem internacional, isolados em uma ilha paradisíaca. O timing não poderia ser mais suspeito. "Vou verificar minha agenda", ele respondeu vagamente. "As coisas estão um pouco complicadas na empresa agora." Helena fez um pequeno beicinho, mas seus olhos permaneceram calculistas. "Você trabalha demais, Miguel. Precisamos passar mais tempo juntos." Naquela noite, durante o jantar, Miguel observava Helena contar animadamente sobre suas compras e os últimos acontecimentos sociais. Sua voz melodiosa ecoava pela sala de jantar, misturando-se com o tilintar dos talheres de prata. Ela estava representando seu papel perfeitamente, como sempre fizera. Mas agora Miguel conseguia ver as pequenas falhas na performance. O modo como seus olhos ocasionalmente desviavam ao mencionar certos assuntos, a maneira como seus dedos tamborilavam nervosamente na taça de vinho quando ele fazia perguntas específicas sobre seu dia. Enquanto saboreava o jantar preparado pela governanta, Helena nunca foi muito de cozinhar, Miguel se perguntava quantas outras refeições compartilhadas haviam sido apenas parte desta elaborada encenação. Quantos "eu te amo" foram ensaiados? Quantos beijos foram falsos? A noite avançava e com ela crescia sua determinação de descobrir toda a verdade, não importava o quão dolorosa ela pudesse ser. Afinal, como seu pai sempre dizia, era melhor uma verdade dolorosa do que uma mentira confortável. Na manhã seguinte, Miguel acordou antes do nascer do sol. Havia dormido pouco,
atormentado por pensamentos e teorias sobre a possível traição. Helena dormia profundamente ao seu lado, seu rosto sereno não demonstrando nenhum sinal da tormenta que havia desencadeado na vida dele. Silenciosamente, deixou a mansão antes que Helena acordasse, dirigindo seu Mercedes até o local onde havia encontrado Pedro. O céu ainda mantinha tons de púrpura quando estacionou próximo ao Café Bela Vista. Para sua surpresa, o menino já estava lá, encolhido em seu canto habitual. "Você voltou", Pedro disse simplesmente, seus olhos demonstrando uma maturidade além de sua idade. "Preciso que você me conte exatamente o que ouviu naquele dia", Miguel respondeu, sentando-se em um banco próximo. "Cada detalhe pode ser importante." Pedro ajeitou-se, puxando as mangas puídas de seu moletom. "Foi há 3 dias. Sua esposa chegou primeiro. Parecia ansiosa. O homem de terno chegou depois, alto, cabelo grisalho nas laterais, óculos caros." Miguel sentiu seu coração apertar. Era, sem dúvida, a descrição de Ricardo. Eles sentaram naquela mesa do canto. Pedro continuou, apontando para a cafeteria do outro lado da rua. "Achavam que ninguém prestava atenção neles, mas eu sempre observo as pessoas. É assim que consigo sobreviver aqui." O menino fez uma pausa, aceitando o chocolate quente que Miguel havia comprado para ele momentos antes. Sua esposa falava sobre um seguro novo, algo sobre documentos que precisavam ser perfeitos. O homem garantiu que ninguém descobriria a falsificação. Depois, Pedro hesitou. "Continue, por favor." Miguel incentivou, sua voz quase um sussurro. "Eles falaram sobre um plano para fazer parecer natural. Sua esposa disse que começaria aos poucos, misturando pequenas doses em sua comida. O homem garantiu que os sintomas pareceriam de uma doença comum." Miguel fechou os olhos, sentindo o peso dessas palavras. Era ainda pior do que imaginava. Não era apenas uma traição romântica, era um plano meticulosamente elaborado para eliminá-lo. "Por que você decidiu me avisar?" perguntou, estudando o rosto do garoto. Pedro deu de ombros, mas seus olhos revelavam uma história profunda de dor. "Minha mãe, ela também foi traída. Não da mesma forma, mas eu vi o quanto isso a machucou. Ninguém merece ser enganado por quem ama." Naquele momento, o celular de Miguel vibrou. Era uma mensagem de Antônio. "Encontrei algo. Precisamos conversar urgentemente." "Pedro, preciso ir", Miguel disse, levantando-se. "Mas quero que você fique por perto. Vou deixar dinheiro suficiente para você se alimentar bem por alguns dias." "Não precisa", Pedro respondeu, mas Miguel já estava estendendo algumas notas. "Precisa sim. Você pode ter salvado minha vida." Enquanto dirigia para encontrar Antônio, Miguel refletia sobre como o destino opera de formas misteriosas. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder e sua salvação veio através de um menino de rua que a maioria das pessoas sequer notava. No escritório de Antônio, localizado em um prédio discreto no centro da cidade, as descobertas começaram a se revelar. O investigador havia passado a noite inteira conectando os pontos. Sua esposa e Ricardo têm se encontrado regularmente há pelo menos 6 meses, Antônio explicou, mostrando fotos e registros. Mas o mais preocupante são as transações financeiras. Miguel observou atônito as evidências se acumulando. Transferências suspeitas, documentos falsificados, encontros secretos. O plano era ainda mais elaborado do que imaginava. Helena e Ricardo haviam criado uma rede complexa de mentiras e manipulações. "Tem mais uma coisa", Antônio disse hesitante. "Encontrei registros de compras recentes em nome de sua esposa. Substâncias que, em pequenas doses, podem causar sintomas similares aos de doenças comuns, mas que, com o tempo..." Miguel levantou a mão, impedindo-o de continuar. Não precisava ouvir o resto. As palavras do menino estavam confirmadas. Sua própria esposa, junto com seu melhor amigo, havia planejado sua eliminação de forma meticulosa. Saindo do escritório de Antônio, Miguel sentiu-se estranhamente calmo. A confirmação de suas suspeitas, embora dolorosa, trouxe consigo uma clareza que ele não sentia há dias. Agora precisava decidir seu próximo passo com cuidado. Afinal,
Estava lidando com pessoas que haviam planejado sua eliminação sem o menor remorso. O escritório de advocacia ocupava 3 andares de um edifício comercial luxuoso na Avenida Paulista. Miguel observou seu reflexo no espelho do elevador enquanto subia para seu encontro com Ricardo. O homem que o encarava de volta parecia mais velho, marcado por olheiras profundas e uma expressão que já não conseguia esconder completamente sua angústia. As portas se abriram diretamente na recepção do escritório, onde Marina, a secretária de Ricardo há mais de uma década, o cumprimentou com seu habitual sorriso profissional. Senhor Almeida, que bom vê-lo, doutor. Ricardo já está aguardando. Atravessando o corredor decorado com obras de arte caríssimas, muitas delas presentes seus para Ricardo ao longo dos anos, Miguel sentiu uma onda de náusea. Quantas dessas demonstrações de amizade haviam sido apreciadas genuinamente? Quantas já faziam parte do plano? Miguel, meu amigo. Ricardo levantou-se de sua poltrona de couro italiano, abrindo os braços em um gesto expansivo. Seu sorriso era o mesmo de sempre, seus óculos de grife refletindo a luz que entrava pelas janelas panorâmicas. Estava ansioso para discutirmos aquela fusão. Miguel forçou um sorriso, apertando a mão que tantas vezes havia considerado amiga. A mesma mão que agora assinava documentos falsos, planejando sua ruína. Claro, Ricardo, a fusão. Miguel sentou-se, estudando cada microexpressão no rosto do homem que considerava seu melhor amigo. Mas antes, gostaria de discutir outro assunto. Tenho notado alguns movimentos estranhos em minhas contas e documentos. Por uma fração de segundo, tão breve que se Miguel não estivesse procurando não teria notado, algo passou pelos olhos de Ricardo. Medo, surpresa, culpa. Que tipo de movimentos? Ricardo recuperou-se rapidamente, seu tom profissional e controlado. Documentos que não me lembro de ter assinado. Apólices de seguro com valores astronômicos. Miguel manteve sua voz casual, como se discutisse o clima. Coisas assim. Ricardo ajustou os óculos, um gesto que Miguel agora reconhecia como um sinal de nervosismo. Bem, você assina tantos documentos diariamente. É natural que alguns escapem sua memória. Talvez? Miguel inclinou-se para a frente. Ou talvez alguém esteja forjando minha assinatura. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo manteve seu rosto neutro, mas suas mãos, normalmente firmes, tremiam levemente enquanto organizava alguns papéis sobre a mesa. Essa é uma acusação muito séria, Miguel. Ele finalmente respondeu, sua voz assumindo um tom paternalista que Miguel conhecia bem. Era o tom que usava quando tentava acalmá-lo em momentos de crise. Tem certeza que não está sendo paranoico? Paranoico? Miguel deixou escapar uma risada sem humor. Interessante você usar essa palavra. Helena disse a mesma coisa ontem, quando comentei que andava me sentindo estranho depois das refeições. Dessa vez, o lapso foi mais evidente. Ricardo empalideceu visivelmente antes de se recompor. Miguel, você está claramente estressado. Talvez devesse tirar umas férias. Inclusive, Helena comentou que vocês estavam planejando uma viagem. Às Maldivas, sim, Miguel completou, levantando-se lentamente. Um lugar isolado perfeito para um marido desaparecer sem levantar suspeitas, não é? Ricardo também se levantou. Sua expressão agora é uma máscara de preocupação. Você não está fazendo sentido, meu amigo. Acho melhor remarcarmos esta reunião para quando estiver mais calmo. Não será necessário, Miguel respondeu dirigindo-se à porta. Já tenho todas as informações que precisava. Antes de sair, virou-se uma última vez. Ah, e Ricardo, diga a Helena que o sanduíche dela está guardado em um lugar seguro, para análise. Enquanto o elevador descia, Miguel podia imaginar o pânico que suas últimas palavras haviam causado. Ricardo provavelmente já estava ligando para Helena, alertando-a que seu plano havia sido descoberto. No carro, Miguel recebeu uma mensagem de Antônio. Movimento suspeito nas contas conjuntas. Ela está tentando transferir grandes quantias para contas no exterior. Exatamente como esperado. O jogo de máscaras estava chegando ao fim, e agora era hora de revelar suas próprias cartas. Com mãos firmes, Miguel pegou seu celular e digitou uma mensagem para seu banco, ativando o bloqueio de emergência que havia preparado na noite anterior. O próximo movimento seria de Helena, e ele estava preparado para enfrentá-la.
O sol começava a se pôr quando Miguel estacionou seu carro na entrada da mansão. O céu estava tingido de tons alaranjados e violetas, criando um cenário quase irônico para o que estava prestes a acontecer. Respirou fundo, preparando-se mentalmente para o confronto que sabia ser inevitável. Ao entrar, foi recebido pelo silêncio. A casa, normalmente viva com o som de músicas clássicas que Helena adorava, ou o burburinho dos empregados, estava estranhamente quieta. Miguel caminhou cautelosamente pelo hall de entrada, seus passos ecoando no piso de mármore. "Helena!" chamou, sua voz reverberando pelas paredes. O som de vidro se quebrando veio da direção do escritório. Miguel apressou o passo, empurrando a porta entreaberta. Ali estava Helena, seus cabelos impecáveis, agora desgrenhados, mexendo freneticamente nas gavetas da escrivaninha. Ao seu redor, papéis estavam espalhados pelo chão, e aos seus pés havia cacos de um vaso quebrado. "Procurando por algo em especial, querida?" Miguel perguntou, sua voz calma contrastando com a cena caótica diante dele. Helena se virou abruptamente, seus olhos arregalados de surpresa e medo. Por um momento, ela pareceu uma criança pega em flagrante, antes que sua máscara de compostura voltasse ao lugar. "Miguel, eu estava apenas organizando alguns documentos." Ela tentou sorrir, mas o efeito era mais uma careta. "Você chegou cedo." "Ou talvez tarde demais," ele respondeu, entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. 15 anos tarde demais, para ser preciso. Helena empalideceu, mas manteve a postura. "Do que você está falando?" Miguel caminhou até a mesa pegando um dos papéis espalhados. Era uma cópia do contrato de seguro de vida que havia encontrado dias antes. "Estou falando sobre isso, Helena. E sobre o plano que você e Ricardo elaboraram tão cuidadosamente." Por um momento, o silêncio pairou entre eles, pesado e sufocante. Então, como se uma represa tivesse se rompido, as palavras começaram a fluir. "Você não entende," Helena começou, sua voz tremendo ligeiramente. Nós nunca quisemos que as coisas chegassem a esse ponto." "Ah, não?" Miguel arqueou uma sobrancelha. "Então o veneno no meu sanduíche era apenas um tempero especial?" Helena ofegou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas Miguel já não sabia distinguir se eram lágrimas de arrependimento ou de frustração por ter sido descoberta. "Foi ideia do Ricardo," ela sussurrou. "No início era apenas uma fantasia. Falávamos sobre como seria se tivéssemos todo o seu dinheiro." "Mas então vocês decidiram tornar a fantasia realidade," Miguel completou, sua voz carregada de amargura. Helena caiu de joelhos, soluçando. "Eu te amei, Miguel. Juro que amei. Mas com o tempo, você estava sempre tão ocupado, tão distante. E Ricardo estava lá, me ouvindo, me apoiando." Miguel sentiu uma pontada no peito. Parte dele queria acreditar, queria voltar no tempo e consertar o que quer que tivesse dado errado. Mas as evidências eram claras demais para serem ignoradas. "E por isso vocês decidiram que eu merecia morrer?" Ele perguntou, sua voz baixa e perigosa. Helena levantou o olhar, seus olhos vermelhos e inchados. "Não era para ser assim. Era para ser rápido, indolor. Você nunca saberia." "Como se isso tornasse tudo melhor." Miguel explodiu, batendo o punho na mesa. "Você planejou minha morte, Helena. Você e o homem que eu considerava meu melhor amigo." Nesse momento, o celular de Helena tocou. Na tela, o nome de Ricardo piscava insistentemente. "Acho que seu cúmplice está ansioso para saber se o plano deu certo," Miguel disse, pegando o telefone e atendendo no viva voz. "Helena, ele sabe de tudo." A voz de Ricardo soou desesperada. "Temos que agir agora, antes que..." "Antes que o quê, Ricardo?" Miguel interrompeu, sua voz gélida. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Miguel? Ricardo gaguejou. Eu posso explicar." "Não se preocupe," Miguel respondeu. Sua querida Helena já estava me dando todos os detalhes sórdidos. Com um gesto brusco, desligou o telefone e o jogou de volta para Helena. "Acabou," ele disse simplesmente. "O jogo de vocês terminou." Helena, ainda ajoelhada no chão, parecia ter envelhecido anos em minutos. O que vai acontecer agora?"
Miguel caminhou até a janela, observando o último vestígio de luz solar desaparecer no horizonte. Agora? Agora vocês dois vão entender o verdadeiro significado da palavra perder. Os dias que se seguiram ao confronto foram um turbilhão de ações legais, declarações à imprensa e reavaliações profundas. Miguel, com a ajuda de sua equipe jurídica e as provas coletadas por Antônio, moveu rapidamente para proteger seus ativos e expor o esquema fraudulento arquitetado por Helena e Ricardo. A notícia explodiu nos meios de comunicação como uma bomba. Milionário escapa de complô de assassinato tramado pela esposa e melhor amigo, gritavam as manchetes. A alta sociedade paulistana estava em choque. Amigos e conhecidos não conseguiam acreditar na trama que se desenrolara bem debaixo de seus narizes. Helena e Ricardo foram presos preventivamente, aguardando julgamento por tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos. As imagens deles sendo levados algemados para a delegacia circularam incessantemente na internet e na TV. Enquanto o circo midiático se desenrolava, Miguel se refugiou em uma de suas propriedades no interior, buscando paz e tentando processar tudo o que havia acontecido. Foi lá, sentado na varanda de uma fazenda isolada, que ele finalmente permitiu que as emoções o dominassem. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto repassava mentalmente os últimos 15 anos de sua vida. Cada momento feliz com Helena agora estava manchado pela dúvida. Cada conselho dado por Ricardo agora parecia ter um motivo oculto. A traição era tão profunda, tão abrangente, que Miguel se sentia como se estivesse se afogando em um mar de mentiras. Foi nesse momento de vulnerabilidade que seus pensamentos se voltaram para Pedro, o menino de rua, cuja intervenção havia mudado o curso de sua vida. Em meio a toda a loucura dos últimos dias, Miguel não havia esquecido da criança que, sem querer, tornou-se seu salvador. Com um suspiro pesado, pegou seu celular e ligou para Antônio. "Preciso que você encontre alguém para mim", disse assim que o investigador atendeu. O nome dele é Pedro Silva. É um menino de rua que costuma ficar próximo ao Café Bela Vista. Nos dias que se seguiram, enquanto aguardava notícias sobre Pedro, Miguel mergulhou em uma profunda introspecção. Ele reavaliou não apenas seus relacionamentos pessoais, mas também a maneira como conduzia seus negócios e sua vida. Percebeu que, em sua busca incessante por sucesso e riqueza, havia se distanciado não apenas de Helena, mas de sua própria humanidade. Quantas vezes havia passado por pessoas como Pedro sem sequer notá-las? Quantas oportunidades de fazer a diferença ele havia perdido por estar tão focado em acumular mais e mais? A ironia não lhe escapava. Um menino que a sociedade ignorava havia se tornado seu salvador, enquanto aqueles que ele mais confiava quase causaram sua ruína. Uma semana depois, Antônio finalmente trouxe notícias sobre Pedro. O menino havia sido localizado, mas a situação era complicada. Pedro vivia em condições precárias, alternando entre abrigos temporários e as ruas. Sua história era de abandono e luta pela sobrevivência desde muito jovem. Ouvindo o relato de Antônio, Miguel sentiu uma mistura de gratidão e culpa. Gratidão pelo ato desinteressado de Pedro que salvara sua vida e culpa por ter demorado tanto para realmente ver pessoas como ele. "O que você quer fazer?", Antônio perguntou após terminar seu relatório. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos no horizonte. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de determinação. "Quero ajudá-lo. Não apenas Pedro, mas outras crianças em situação semelhante. É hora de usar meus recursos para fazer uma diferença real." Naquele momento, enquanto o sol se punha sobre a fazenda, tingindo o céu de tons dourados e róseos, Miguel sentiu algo que não experimentava há muito tempo: propósito. A traição de Helena e Ricardo havia destruído seu mundo. Mas das cinzas daquela destruição, uma nova visão de vida estava emergindo. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil. Havia feridas emocionais profundas para curar, um império empresarial para reestruturar e uma nova missão para abraçar. Mas pela primeira vez em semanas, Miguel sentiu uma centelha de esperança.
O futuro, que antes parecia sombrio e incerto, agora brilhava com possibilidades. E tudo começou com o aviso inesperado de um menino que a sociedade havia esquecido. Nas semanas que se seguiram, Miguel mergulhou de cabeça em seu novo propósito. Com a mesma determinação que o levou a construir seu império empresarial, ele agora se dedicava a criar uma fundação para ajudar crianças em situação de rua. A Fundação Novo Amanhecer nasceu oficialmente numa tarde ensolarada de primavera. Miguel escolheu um prédio antigo no centro de São Paulo para ser a sede da organização. O local, antes abandonado, foi completamente reformado, transformando-se em um espaço acolhedor e cheio de vida. No dia da inauguração, entre autoridades e membros da imprensa, estava Pedro. O menino, agora limpo e bem vestido, olhava para tudo com uma mistura de admiração e desconfiança. Miguel se aproximou dele, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. "Tudo isso começou por causa de você, Pedro", disse Miguel, sua voz embargada de emoção. "Você não apenas salvou minha vida, mas me deu um novo propósito." Pedro, ainda tímido, esboçou um pequeno sorriso. "Eu só fiz o que achava certo, seu Miguel. E é exatamente isso que queremos ensinar aqui." Miguel respondeu, colocando a mão no ombro do menino. "A fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil ou improvável." A Fundação Novo Amanhecer rapidamente se tornou um farol de esperança para crianças em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Oferecia não apenas abrigo e alimentação, mas também educação, treinamento profissional e apoio psicológico. Miguel se certificou de que cada criança fosse tratada com dignidade e respeito, recebendo as ferramentas necessárias para construir um futuro melhor. Pedro, por sua vez, floresceu no novo ambiente. Com o tempo, sua desconfiança inicial deu lugar a uma confiança crescente. Ele se tornou não apenas um dos primeiros beneficiários da fundação, mas também um exemplo inspirador para as outras crianças. Enquanto isso, o julgamento de Helena e Ricardo se aproximava. A mídia continuava a especular sobre cada detalhe do caso, mas Miguel se manteve distante do circo midiático. Ele compareceu às audiências necessárias, prestou seus depoimentos com dignidade, mas seu foco estava em seu novo projeto. Uma tarde, enquanto observava as crianças brincando no pátio da fundação, Miguel recebeu uma ligação de seu advogado. Helena havia pedido para vê-lo. Por um momento ele hesitou. A ferida da traição ainda estava fresca e parte dele queria simplesmente ignorar o pedido. Mas outra parte, a parte que estava aprendendo a perdoar, não por ela, mas por si mesmo, decidiu aceitar. O encontro aconteceu na prisão, onde Helena aguardava julgamento. Ela parecia ter envelhecido anos em poucos meses. Seus olhos outrora vibrantes, agora opacos e cansados. "Obrigada por vir", ela disse, sua voz quase um sussurro. Miguel apenas assentiu, esperando que ela continuasse. Eu vi as notícias sobre sua fundação", Helena continuou, evitando seu olhar. "É incrível o que você está fazendo." "É o mínimo que posso fazer", Miguel respondeu, sua voz neutra. "Aquele menino me mostrou que há bondade onde menos esperamos." Helena engoliu em seco, lágrimas se formando em seus olhos. "Eu sinto muito, Miguel. Por tudo. Sei que não mereço seu perdão, mas..." Miguel a interrompeu gentilmente. "Não vim aqui por perdão, Helena. Vim porque preciso seguir em frente. E parte disso é entender que o que você e Ricardo fizeram diz mais sobre vocês do que sobre mim." Ele se levantou, pronto para partir, mas antes de sair, olhou uma última vez para a mulher que um dia amou. "Espero que você encontre paz, Helena. E que um dia possa fazer algo de bom com sua vida, assim como estou tentando fazer com a minha." Saindo da prisão, Miguel sentiu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. O encontro com Helena não apagou o passado, mas solidificou sua determinação de construir um futuro melhor. De volta à fundação, ele foi recebido por Pedro e um grupo de crianças entusiasmadas. Estavam ansiosos para mostrar um mural que haviam pintado, retratando seus sonhos e esperanças para o futuro. Olhando para aquelas faces sorridentes, Miguel sentiu uma onda de emoção o envolver. Ali, naquele momento, ele entendeu que sua verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou empresas,
mas na capacidade de fazer a diferença na vida dessas crianças. A noite caía sobre São Paulo e as luzes da cidade começavam a brilhar. Miguel olhou pela janela, refletindo sobre a jornada incrível que o trouxe até ali. De um homem à beira da destruição a um catalisador de mudanças positivas. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Miguel o encarava não com medo, mas com esperança e determinação. Ele sabia que, com cada vida que ajudasse a transformar, estaria também transformando a si mesmo. E assim, naquela noite estrelada, Miguel Henrique Almeida dormiu em paz, sabendo que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Um propósito nascido da traição, mas cultivado com compaixão e esperança. 5 anos se passaram desde a inauguração da Fundação Novo Amanhecer. O que começou como um projeto nascido da dor e da traição, havia se transformado em um movimento que mudava vidas por toda São Paulo e além. Em uma manhã ensolarada de domingo, Miguel caminhava pelos corredores da fundação, agora expandida para ocupar um quarteirão inteiro. As paredes, antes cinzentas e sem vida, agora explodiam em cores vibrantes, com murais pintados pelas próprias crianças, retratando seus sonhos e esperanças. Ao chegar ao auditório principal, Miguel foi recebido por uma onda de aplausos. O local estava lotado. Crianças, adolescentes, funcionários e voluntários, todos reunidos para uma ocasião especial. Pedro, agora um jovem de 17 anos, subiu ao palco. Seu porte era confiante, seus olhos brilhavam com determinação. Ele ajustou o microfone e começou a falar. Há 5 anos, eu era apenas um menino de rua, invisível para a maioria das pessoas que passavam por mim. Hoje estou aqui, prestes a me formar no ensino médio e com uma vaga garantida na universidade. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Miguel sentiu seu coração se encher de orgulho. Pedro continuou. Mas não estou aqui apenas para falar de mim. Estou aqui para falar de todos nós. De como esta fundação, criada pelo Sr. Miguel, mudou não apenas minha vida, mas a vida de centenas de crianças e jovens. Enquanto Pedro falava, Miguel deixou sua mente vagar pelos últimos anos. Lembrou-se dos desafios iniciais, das noites em claro trabalhando para expandir o projeto, das lágrimas de alegria ao ver a primeira turma se formar no ensino fundamental. A Fundação Novo Amanhecer havia se tornado muito mais do que um abrigo. Era um centro educacional de excelência, oferecendo desde a alfabetização até cursos profissionalizantes. Tinha parcerias com empresas para programas de estágio e primeiro emprego. Oferecia apoio psicológico não apenas para as crianças, mas também para suas famílias. O impacto ia além dos muros da fundação. O projeto havia inspirado iniciativas similares em outras cidades, e Miguel frequentemente era convidado para palestrar sobre transformação social e responsabilidade empresarial. Seus negócios, longe de sofrerem com sua nova dedicação, haviam prosperado. A reputação de Miguel como um líder ético e socialmente responsável atraiu novos investidores e parceiros. Ele havia provado que era possível conciliar sucesso nos negócios com impacto social positivo. Pedro concluiu seu discurso com palavras que tocaram profundamente Miguel. O Senhor. Miguel nos ensinou que nossa origem não determina nosso destino, que com oportunidade, apoio e muito trabalho, podemos reescrever nossas histórias. Hoje, não somos mais invisíveis. Somos o futuro brilhante deste país. Enquanto a plateia se levantava em uma ovação de pé, Miguel sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto. Pedro desceu do palco e o abraçou fortemente. Obrigado por tudo, Sr. Miguel, sussurrou o jovem. Não, Pedro, Miguel respondeu, sua voz embargada. Eu é que agradeço a você. Você salvou mais do que minha vida naquele dia. Você salvou minha alma. Naquela noite, após as celebrações, Miguel voltou para casa. Não mais a mansão luxuosa de antes, mas um apartamento confortável e modesto. Sentou-se em sua varanda, observando as luzes da cidade. Pensou em Helena e Ricardo, ambos ainda cumprindo suas sentenças. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a perdoá-los, não por eles, mas por si mesmo. Suas ações, por mais dolorosas que tivessem sido,
acabaram levando-o a este momento, a esta vida cheia de propósito. Miguel pegou uma foto em sua mesa de cabeceira. Nela, estava ele rodeado por dezenas de crianças sorridentes da fundação. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e realização. Ele havia aprendido a lição mais valiosa de todas, que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Que o verdadeiro sucesso não se mede por contas bancárias, mas por vidas transformadas. Enquanto o sono o envolvia, Miguel sorriu. Sua jornada, que começou com traição e quase terminou em tragédia, havia se transformado em um testemunho do poder da compaixão e da resiliência humana. E assim, na quietude daquela noite, Miguel Henrique Almeida adormeceu em paz, sabendo que seu verdadeiro legado não seria medido em reais, mas em sorrisos, em sonhos realizados e em vidas transformadas. O menino de rua que um dia o salvou havia, sem saber, salvado centenas de outras crianças. E nessa corrente de bondade e esperança, Miguel encontrou seu verdadeiro lar, seu verdadeiro propósito.